Boa noite a todos. Sintam-se todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, que todos possam receber aquilo que vem aqui procurar na nossa casa, os bons fluidos e a paz. Eu vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Casa espiritual, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Pedro 1, 2, 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipoteca de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Vamos então nesse momento de tranquilidade, em que ouvimos essa página aí renovadora. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre Maior, agradecendo por essa oportunidade de aqui estarmos. Jesus amado, Senhor de nossas vidas, queremos agradecer, Senhor, pela chance de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Quando sabemos que vagamos por muitos e muitos milênios, não encontrando, Senhor, aquela água que mata nossa sede, aquele alimento que sacia nossa fome. E agora, Senhor, aqui, no Consolador, Rede Vivo, nós encontramos essa satisfação. Nós encontramos, Senhor, essa vontade de viver, de nos melhorar. Então, só temos que agradecer. E agradecer por todos esses irmãos que vieram antes, defraudando a sua bandeira, abrindo os caminhos para que pudéssemos, hoje em dia, ter tantos ensinamentos à nossa frente, à nossa mão, a fim de que pudéssemos realmente
nos melhorar. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos espirituais. Ampara essa casa, essa cidade, esse país. Todo, Senhor, a humanidade. Ampara todos nós, porque todos nós precisamos da Tua paz. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja. E agora, né, nossa convidada, né, irmã nossa Mônica, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de trabalho e de estar com os irmãos mais uma vez, depois de tanto tempo, né? Retornar a casa para trabalhar com Jesus sempre é muito gratificante, né? E pedir desculpa pela voz, porque a gente está numa crise alérgica que a voz vai ficar meio estranha um pouquinho. Para a nossa noite de estudos, eu trouxe um texto, pincelei no nosso estudo, um texto de José Passini, que se encontra na revista Reformador, de março de 2012, intitulado Imortalidade da Alma. E junto com esse texto, claro que a gente sempre trabalha a codificação espírita, através do Livro dos Espíritos, a Gênese e a Revista Espírita de 1862. São textos... 62. São textos que vão tratar sobre a imortalidade da alma. Então, aqueles que quiserem se aprofundar, se quiserem consultar, então, aqui os textos. O Livro dos Espíritos, a Gênese, Revista Espírita de 1862. Tem o meu assessor ali que não me deixa mentir, viu? A irmã na prece de abertura falou de quantos milênios estamos caminhando e hoje podemos nos sentir mais tranquilos, acolhidos, né, recebidos por Jesus através da doutrina espírita, mas principalmente através dos seus ensinamentos. Isso prova, né, e talvez eu não precisasse nem falar nosso estudo de hoje sobre a nossa imortalidade, porque estamos há milênios e não sabemos quantos, né? Com certeza, junto com Jesus, né, há 2024 anos, tentando aprender o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e aí já são 2000 anos. Fora o restante, desde a nossa criação, essa nossa peregrinação, e aí nós já temos o indício na própria fala, na própria peça de abertura, daquilo que vamos tratar hoje, sobre a nossa imortalidade, né? Quem já teve a curiosidade, eu vou colocar curiosidade porque estudo quando a gente realmente assume que tem que estudar a doutrina espírita para poder se entender, para poder nos percebermos enquanto espíritos, mas quem já teve curiosidade de procurar por esse tema, procurar ler o menor que fosse a informação sobre imortalidade da alma. E agora, assim, virada, né, de transição planetária, todo mundo fala da imortalidade da alma. Todo mundo se vê, ou pelo menos tenta entender, se é realmente uma alma, o que é, se é espírito, como é que morre, como é que é criado. Mas, de certa forma, o tema imortalidade da alma vem crescendo nas pesquisas, vem crescendo nos estudos, e inclusive fazendo parte de estudos dentro das universidades. A Unicamp é uma das universidades que estuda muito sobre espiritualidade, e nós temos universidades espíritas, temos outras universidades espiritualistas que se dedicam ao estudo do espírito, ao estudo da nossa existência. Quando a gente fala de imortalidade, esse não é um tema que vem com a doutrina espírita. Nós, enquanto seres criados por Deus, temos
um sinalizador nato que nos indica que existe algo além daquilo que vemos de material. A crença na existência dessa essência, ela é conhecida, sabida e estudada muito antes de Kardec trazer a codificação. Muito antes dos espíritos se achegarem, né, e colocarem essa confiança em Kardec para que ele pudesse trazer essa informação. Nós temos várias civilizações antigas que já tratam da imortalidade da alma. E uma que é muito conhecida e as pessoas têm curiosidade, talvez por já terem passado pela vivência no Egito, os egípcios trabalham muito a questão da imortalidade da alma. Eles se dedicavam a esses estudos. Mas não só os egípcios. Quando nós vamos lá no Evangelho, lá na Bíblia, na literatura judaica, vamos ver no livro de Daniel, há cerca de 165 anos antes de Cristo, já se fala da ressurreição, já se tem a ideia dessa alma, dessa imortalidade, dessa essência que perpassa o tempo, que sobrevive à passagem do tempo. Outras civilizações antigas também já tratavam dessa questão. Quando nós vamos ver os japoneses, a cultura japonesa acredita na imortalidade da alma, e outras tantas. No livro Mediunidade e Sintonia, pelo espírito Emmanuel, Francisco Xavier, através da psicografia, relata o seguinte: a ideia da imortalidade é latente em todas as almas e é o substrato de todas as religiões antigas e modernas. E aí nós fazemos não é uma distinção, né, mas um destaque. Todos aqueles que acreditam de alguma forma na existência do espírito, na existência dessa essência e na continuidade dessa essência em algum lugar, que mesmo que a gente não saiba definir que lugar é esse, de que forma essa essência permanece, podem se entender como espiritualistas. A doutrina espírita é uma doutrina espiritualista. A doutrina católica é uma doutrina espiritualista. Todos aqueles que acreditam que existe algo além da matéria, que Deus cria, né, algo, e existe essa sobrevivência. Nem todos acreditam como nós acreditamos na reencarnação, mas muitos acreditam na vida que continua além da matéria. Platão, já nos seus estudos, já dizia que a alma é substância independente do corpo, é eterna, unindo-se ao corpo de forma temporária e acidental. Agora, Platão, um filósofo da antiguidade, também já tinha esse conhecimento. E aqui ele já diz que é uma essência que é eterna e que se une ao corpo temporariamente, e a gente só não vai concordar com acidentalmente, porque nós sabemos que essa união, que se dá através da reencarnação, ela não se dá de forma acidental. Ela tem uma programação onde nós participamos, inclusive, dessas decisões, né? Desde que não seja uma reencarnação compulsória, ditada pela nossa própria teimosia, mas nós participamos dessa programação reencarnatória. Então, o acidental trazido aqui por Platão já não encaixa muito com a doutrina espírita, mas ele já diz que isso acontece. José Passini, no seu texto, vai dizer o seguinte: o homem moderno, que explora o fundo dos oceanos e cada vez mais domina o espaço sideral, ainda não conhece a sua própria natureza. Nós, espíritas, ainda temos dificuldades, mesmo estudando, nos debruçando sobre a doutrina, ainda não conseguimos perceber na totalidade o que é a nossa própria natureza, o que somos.
E graças a Deus, graças, né, a toda essa organização espiritual, nós temos a doutrina espírita para nos auxiliar nessa descoberta, nessa busca de saber quem somos. A célebre frase, né? Quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Então essas questões, elas são respondidas pela doutrina, mas nós precisamos pesquisar, precisamos estudar. E ele continua: conhece o mundo exterior, mas não se conhece. Sabe quem é, mas não sabe o que é. Então eu tenho plena consciência de quem eu estou hoje. Hoje eu estou a Mônica, né? Tenho esse corpício aqui, passando por uma crise alérgica, sou a esposa do Pedro, a mãe da Maiara, filha do Vicente, da Sueli. Então eu estou esse personagem com esta vestimenta. Daqui a uns anos eu posso não estar mais aqui e já estar com outra vestimenta. Mas a minha busca é para saber o que eu sou. Por que dessas encarnações todas e aonde isso vai me levar? E ele continua: excluem-se os materialistas. Esses pensam que já sabem o que são. Apenas matéria pensante. E os espiritualistas, aqueles que creem que após a morte algo continua, algo sobrevive. Será que sabem o que são? E Pacini já começa a dar umas cutucadas na gente, porque os espiritualistas somos nós. Nós sabemos o que somos. Já conseguimos nos reconhecer como essa essência eterna trazida por Platão. Já conseguimos entender que somos espíritos, que é o que a doutrina espírita vem nos mostrar, e nós vamos ver mais à frente. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é o espírito? E eles respondem: o princípio inteligente do universo. Platão, nos seus estudos, diz que é o princípio do conhecimento. Então, essa essência independente, essa substância independente, como fala Platão, que é eterna, que se une, de certa forma, a um corpo material, também é o princípio do conhecimento. E aí Platão, lá atrás, já vinha preparando, né, esse ensinamento, essas informações, para que Kardec, né, através da orientação dos espíritos, pudessem nos dizer que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, se somos inteligentes, nossa busca também é pelo conhecimento. Na 134, que é a alma? Um espírito encarnado. Então, vamos voltar lá em Platão. A substância independente do corpo, eterna, que se une ao corpo de forma temporária. E Kardec continua na sua pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? O que nós éramos antes de termos esse corpo? Será que eu era um gásinho que ficava vagando pelo céu, uma nuvem? Né? Tinha até uma música que falava, acho que era do Giliardi, coisa de gente antiga, né? Aquela nuvem que passa, podia ser eu aquela nuvem passando. Né? E os espíritos respondem: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos. Não, Kardec pergunta: são idênticos? A mesma coisa? Alma e espírito é a mesma coisa? E os espíritos respondem: sim, as almas são, senão os espíritos. Antes de se unir o corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem.
E olha como os sábios da antiguidade vieram pavimentando o caminho para que hoje a gente pudesse ter o entendimento que a doutrina espírita mais à frente, no tempo dos sábios, desses estudiosos, já pudesse trazer essa informação. Então nós somos espíritos e quando encarnamos, quando assumimos esse corpo material, somos classificados como almas. E somos imortais. E mais à frente a gente vai ter um monte de perguntas, né? Mas se eu sou imortal, por que eu morro? E esse corpo vai para onde? O que acontece com esse corpo? Né? Por que ele não fica? Por que eu não mantenho esse corpo? Imagina, né? Um corpo de 2000 anos, como é que ia estar o seu estado? Lá, e a gente ia ter que voltar lá para o Egito, e a gente vai encontrar alguns lá, que já tem mais do que isso. Pacini diz o seguinte: ao inquirir-se alguém que diz ter alma ou espírito, onde quer ser enterrado quando morrer, geralmente obtém-se a resposta: quero ser enterrado na minha cidade, perto dos meus pais, parentes e amigos. Aí a gente começa a programar a nossa desencarnação, né? Para onde que eu vou? Eu acho que eu não vou mais, eu vou desencarnar em Santa Catarina e não vou ser enterrada no Rio de Janeiro. Eu acho que nem para isso eu quero. Adotei Santa Catarina para mim, adotei Tubarão para mim também. Mas se a gente pergunta para muitas pessoas, eles vão falar várias opções, né? Interrogada essa mesma pessoa a respeito do destino de sua alma, a resposta, sem dúvida, indicará um lugar bom de acordo com a sua convicção religiosa. Uns vão para o céu, né? Tem várias denominações. E o espírita gosta de dizer que vai para nosso lar. Como se o nosso lar fosse o sinônimo daquela paz, daquela tranquilidade, né, junto aos anjos, tocando harpa, comendo maná. E aí eu tenho uma notícia chata para dar. Nosso lar é lugar de trabalho. Está bem pertinho da crosta terrestre. E recebe as nossas emanações. Os nossos pensamentos chegam lá no nosso lar. Quem se detém um pouquinho a ler os livros de André Luiz e toda a sua peregrinação no plano espiritual, em aprendizado e em trabalho, vai ver em várias passagens que o nosso lar é coladinho com o umbral. E o espírita está crente que vai sair daqui, vai para nosso lar e vai viver no céu. E aí a gente só fala o seguinte: vamos estudar, gente, porque tem muito trabalho. A gente precisa, né, até estar nas colônias trabalhando. Não é férias, né? Não vou ficar sentada num trono esperando Jesus vir conversar comigo. Não, a gente vai para lá para trabalhar. E Pacini continua: entretanto, poder-se-ia objetar: que importa se ela foi a um lugar ruim, uma vez que ela, a alma, quem vai e não você? Você disse que ficará enterrado em tal lugar. E ainda se acredita que existe duas coisas separadas. Aí o meu corpo vai ficar ali, enterradinho, né? E minha alma, eu vou para onde? Eu não sei nem como é que eu me defino. Para pouco importa para onde eu vou, para onde eu quero ir. O que importa é que eu tenho que ter esse entendimento. O corpo é a vestimenta que eu utilizo nesta encarnação. Então, se eu quero desfrutar de uma existência futura melhor, eu tenho que começar a trabalhar aqui, utilizando esse instrumento, que é o meu corpo, para que eu possa executar boas tarefas,
para que eu possa aprender aquilo que é necessário para a minha evolução. E aí eu não vou me preocupar aonde o corpo vai ficar depois que eu desencarnar, e nem para onde eu vou depois que eu desencarnar. Depois que esse corpo foi entregue à matéria, retornar à matéria. Recorrendo a Sócrates, tem uma historinha da desencarnação de Sócrates que é bem interessante. Críton, que era um seguidor de Sócrates, perguntou-lhe onde ele queria ser enterrado, porque ele ia ser, ele foi obrigado a tomar veneno. Então, ele ia morrer e Críton estava ali preocupado o que Sócrates queria que fizesse com o corpo, depois que ele tomasse o veneno. E Sócrates, semiconsciente, murmurou: já te disse, amigo, ninguém pode enterrar Sócrates. Não, mas o corpo estava ali, né? Alguém ia ter que dar um destino para o corpo. Quanto a esse invólucro, enterrai-o onde quiserdes. Não sou eu sou minha alma. E aí Sócrates deixa esse recado no ano 399 a.C. 399 anos antes de Cristo, Sócrates já deixou esse recado para a gente. É claro que eu tenho que cuidar do corpo, porque ele é meu instrumento de trabalho nessa encarnação. Mas pouco importa o que vai acontecer com ele depois que os laços se desfizerem. Então, para a gente não ficar também perturbando o familiar, tem que enterrar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se preocupa agora com a evolução e deixa o corpo seguir, né, a função dele depois. E Pacini continua no seu texto. Certa vez foi apresentado esse assunto numa seleta plateia, não espírita, interessada em pesquisas sobre fenômenos extrafísicos. Ao ouvirem essa pergunta, os presentes se agitaram e começaram a murmurar, até que um deles falou: não serei eu que ficarei enterrado aqui, será meu corpo. E aí a gente tem que dar um viva, porque se um não espírita, né, provavelmente um grupo de pesquisadores, a maioria são materialistas, conseguiu perceber que existe, né, essa realidade, não é nenhuma distinção, mas é essa realidade, a gente viu que Sócrates conseguiu fazer um bom trabalho. Porque provavelmente um pesquisador tem conhecimento dos pensamentos de Sócrates. A gente não sabe se ele tinha conhecimento da doutrina espírita, mas Pacini deixa claro que ele era um não espírita. E aí Pacini vai falar exatamente do nosso maior problema quando nós falamos da imortalidade da alma, que é a questão da posse. Eu ainda não sei muito bem se eu tenho um corpo, se eu sou um corpo, se eu tenho uma alma, se eu sou uma alma, se eu tenho um espírito, e muitos de nós ainda nos confundimos. Às vezes até nas palestras a gente embola as coisas e fala eu alma, eu espírito, eu corpo. A gente se enrola. Porque foram muitos milênios sem entender essa associação. E muitos milênios acreditando na matéria, que a matéria é o que é importante. Pacini diz o seguinte: vejamos uma criatura que morreu. Corpo e alma separam-se. O corpo foi enterrado e a alma foi para outra dimensão do universo. Se alguém ameaça tocar naquele corpo, quem dirá: não toques nesse corpo porque ele é meu. Se eu sou essa pessoa que estou tocando nesse corpo e alguém vem e diz, não toca porque é meu, eu já vou abrir uma sessão mediúnica. Vamos fazer uma reunião mediúnica aqui que a gente tem que esclarecer essa história. Porque ele está apegado ao corpo. Né?
Ou se alguém tentar tocar na alma, lhe dirão: não toques nessa alma porque ela é minha. Quem é esse ser que possui esse corpo e essa alma? Nas sessões de materialização, e aí tem um exemplo muito bom para a gente estudar, que quando a materialização de Kate King, extremamente palpável, mas precisou do espírito de Kate King reunir matéria através de médiuns, de efeitos físicos, reunir, aglutinar naquele ambiente matéria nossa, tirada do ambiente para formar um corpo que pudesse ser tangível, tocado. Porque o espírito a gente não consegue tocar. Nós às vezes conseguimos visualizar, podemos sentir o seu efeito, e muitas das vezes a gente sente dentro das reuniões mediúnicas um toque no ombro, um carinho, mas são efeitos físicos. Feliz do médium que consegue visualizar, porque eu não consigo e deve ser uma experiência linda. Mas quem detém quem? Quem é o corpo e quem é a alma? Do que eu tenho posse? E esse é um dos grandes problemas quando a gente é obrigado pelo desencarne a entender que aquele corpo ele era temporário, como dizia Platão. Ele não era minha posse. Ele foi concedido temporariamente com um objetivo. Eu, alma, já tive milhares de corpos diferentes. Já fui homem, já fui mulher, já fui criança, nessa inclusive, eu não nasci desse tamanho, nenhum de nós. Passamos pelas fases todas do desenvolvimento e passamos por várias fases de desenvolvimento espiritual, onde crescemos, onde aprendemos, mas já habitamos diversos corpos. Já morremos idosos, já morremos criança, já morremos na meia-idade, e em cada existência dessa adquirimos ensinamentos, aprendizados e vivências. Na questão 150 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem que sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Para que todo esse trabalho de programar uma encarnação no plano espiritual, combinar com milhares de espíritos que vão nos ajudar a formar a nossa família terrena com suas programações reencarnatórias? Olha o trabalho de engenharia que é formar uma família. Para que eu reencarne, assuma um corpo, aprenda com as minhas vivências, com as minhas experiências, adquira conhecimento. Se eu não conservar nada desse aprendizado junto comigo. E aí nós temos a dificuldade do materialista em se perceber após o desencarne. Porque quando eu acredito que nada existe além desse corpo, desse momento, e ao desencarnar tudo se acaba, imagina o choque quando eu acordo do outro lado e vejo que não é nada disso. E que eu poderia ter feito muito melhor do que eu fiz. Poderia ter usado muito melhor os meus recursos intelectuais, físicos. Poderia ter feito muito mais pela humanidade, muito mais pela minha família. E daí a importância da gente entender que somos espíritos e vamos sobreviver a essa existência corporal. E Kardec continua na mesma questão. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor.
lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. E aí, voltando à nossa experiência em reunião mediúnica, quando vários espíritos se aproximam para dar o seu testemunho do quanto foram apegados a bens materiais, o quanto aquilo lhes trouxe sofrimento após o desencarne. Porque chegamos do outro lado preocupados com aquilo que deixamos aqui. Quem é que vai ficar com determinado bem? Quem é que vai usar o meu carro? A gente é apegado. Eu sou apegado ao corpo, sou apegado a tudo que eu tenho de material. Imagina a turbulência que eu vou sentir quando eu passar para o outro lado e perceber que eu não organizo, eu não defino mais nada, eu não controlo mais nada, a não ser aquilo que eu levei enquanto espírito. Para quê se apegar a bens materiais? Não que a gente não deva tê-los e não deva ter responsabilidade com eles, porque são instrumentos, inclusive do nosso desenvolvimento enquanto espíritos aqui. Então devemos ter, sim, vontade de ter uma vida melhor, uma boa casa, viver com conforto, estudar, conhecer, fazer os nossos estudos, os nossos trabalhos, dar conforto à nossa família, ter responsabilidade com tudo que angariamos, mas principalmente ensinar. Como diz o Pedro, não existe almoço grátis. A gente tem que ter responsabilidade com tudo o que a gente faz. E aí sim, após o desencarne, eu vou chegar no plano espiritual tranquila, porque eu vou ter consciência de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance e deixei para quem quiser usar, ou para alguém, e que aquilo não faz parte de mim. Aquilo foi um instrumento que eu pude utilizar enquanto habitava um corpo na matéria. José Passini diz o seguinte: assim chega-se à conclusão de que eu, espírito, sou imortal e indestrutível. Eu uso um corpo material atualmente, mas esse corpo se destrói. Ele teve um início na matéria e ele vai ter um fim na matéria. E vai retornar devolvendo à Terra todos os elementos que compõem o corpo. E é muita coisa, viu, gente? Tem elemento compondo o nosso corpo, além de muita água, né? Mas tem muita coisa dentro do corpo. Na questão 155, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como se opera a separação da alma e do corpo. E os espíritos descrevem que, rotos os laços que o retinham, ela se desprende. Desfeita a ligação com o nosso perispírito, estamos livres da matéria. O que nos liga à matéria, esse que eles chamam de invólucro, modelo organizador biológico, o perispírito, é o que nos dá essa conexão para comandar esse corpo. O espírito vai comandar, Mônica, vai para lá. Você vai fazer a palestra lá em Braço do Norte, vai ter que estudar isso. Então, eu, espírito, comando esse corpo. O corpo vai fazer o comando que eu der. E ele vai obedecer a esse comando. Mas ele tem um tempo limitado de vitalidade. E se a gente não usar bem esse tempo, a tendência é que a gente reduza o tempo de permanência na Terra. Então, cuidado para aqueles que gostam de esportes radicais, que não prestam atenção no cuidado com a saúde, que ainda fazem uso de muita medicação. A medicação prejudica, ajuda para um lado, prejudica para o outro, então a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Que ainda fazem uso de
excessivo de bebida alcoólica, excessivos de fumo. Tudo isso reduz o nosso fluido vital e reduz o nosso tempo na matéria. Então temos que cuidar deste instrumento, que é um instrumento de permanência aqui para o nosso aprendizado. E quem é que morre? Quando acaba a vida orgânica, quem morre? É pergunta de escola, pode responder. Quem é que vai morrer? O corpo, a matéria, né? É ele que vai morrer. E eu saí do corpo, deixei ele lá quietinho para alguém dar a destinação que quiser para ele. E eu? Vamos pensar nessa fase, gente. Eu sei que tem uma garotada aí bem novinha. Já começa a estudar, que é para quando chegar esse momento lá na frente, com 120 anos, porque a tendência, né, é a gente se aprimorar e viver mais, a gente ter cumprido com tudo aquilo que a gente quis de bem, né? O corpo vai morrer. Ele vai morrer e retornar, como eu falei antes, ao planeta, que foi exatamente o que nos deu as substâncias, os elementos químicos, para que ele fosse composto. Então eu fiz uma pesquisa rapidinha, eu não sei como é que a gente está de tempo. Nós temos 65% de oxigênio compondo o nosso corpo, 18% de carbono, 10,2% de hidrogênio, 3,1% de nitrogênio, temos cálcio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, magnésio, cloro. Pela pesquisa e pelos cálculos do cientista que fez essa pesquisa, nós temos 99,95% de elementos químicos. Está faltando um pedacinho para fazer 100%. E esse pedacinho para fazer 100%, a ciência ainda não chegou lá. Ou a doutrina espírita já. Então, esse pedacinho, que a gente acha que é muito ínfimo, né? O que é? 0,00 alguma coisa. É o mais importante. A gente não consegue definir olhando a matéria. Mas quando a gente pega os livros da codificação, começa a estudar, principalmente lá na Gênese, vai falar, né, a parte científica da doutrina vai mostrar aquilo que a ciência ainda não conseguiu descobrir. Quando a gente estuda André Luiz vai mostrar para a gente que esse percentual aqui é muito importante para que nós possamos vivenciar essas experiências todas, adquirir conhecimento e nos prepararmos para uma existência melhor, um grauzinho mais evoluído, um degrauzinho mais acima daquilo que nós estamos hoje, ou de que chegamos aqui nessa encarnação. Pacini diz o seguinte: o corpo humano, a matéria, é composto por todos esses elementos químicos, diferentes e suas finalidades não são muito conhecidas. A ciência já evoluiu, então ela já sabe o que cada componente desse faz. E para nós cuidarmos desse corpo, é importante que a gente faça até exames para definir o que desse corpo eu não consegui completar, o que me falta, para que a gente possa, pela saúde, né, pela medicina, suplementar. E hoje eu estava conversando com uma amiga e ela está fazendo reposição de um dos minerais. Ela falou assim: acredita que eu agora não tenho mais dificuldade de lembrar as coisas? Porque a nossa alimentação ela já não consegue suprir todas as necessidades do corpo. E aí, se eu tenho falta de algum desses elementos, o meu aprendizado fica prejudicado. A minha função enquanto espírito encarnado fica prejudicada, porque eu vou ter dificuldade em cumprir algumas situações. Nós sofremos muito por conta dessa dificuldade de entender
o que somos. O texto do Pacini vai além, ele é bem longo, mas pelo que a gente conversou, já dá para a gente perceber que nós não podemos mais acreditar que além desse corpo, ou depois que esse corpo se desintegra e retorna à Terra, que não existe mais nada. E o mais importante, que tudo que fazemos aqui é de suma importância para que eu possa ir para um lugar melhor, ou uma condição melhor, na minha vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, quando a gente agora tiver, ou for questionado, o que você é, qual vai ser a resposta? Né? Além de eu estar nesse corpo, eu sou um espírito. Eu sou uma essência que fui criada, que vou evoluir, vou atender à lei do progresso, que é uma lei divina. Então, querendo ou não, todos nós vamos evoluir através do aprendizado, através da vivência, para que possamos ser sempre um pouco melhor do que nesse estágio que estamos hoje. Para que possamos não só melhorar individualmente, mas contribuir para a evolução do todo. É a história do beija-flor, que ele não consegue carregar o balde, mas ele carrega uma gotinha de água no seu biquinho. Cada um de nós, com a nossa gotinha de participação, ajuda na evolução de todos. Vivemos em comunidade, tanto aqui no plano material, quanto no plano espiritual. A gente só aprende e só cresce vivendo com o outro. E aí a importância de entendermos que, enquanto espíritos, temos bagagens, temos experiências, temos dificuldades a serem trabalhadas, mas que também temos a imortalidade para nos encontrar, nos reconhecermos, nos aprimorarmos. E com essa certeza, né, deixada por Jesus, trazida ali, esmiuçada por Kardec, né, ou pelos espíritos através de Kardec, é que nós temos a certeza de que nosso Pai nos ama muito. Porque Ele não quer que nada se perca. Nada. E Jesus já falava isso. Nenhuma ovelha vai se perder. Porque todos nós vamos evoluir. Como espíritos imortais, que agora já sabemos que somos, temos aí um planejamento para frente, né? Vamos participar dos grupos de estudo da casa. Vamos nos aprimorar enquanto espíritos. Essa era, né, a nossa conversa de hoje. Que a gente possa realmente se entender enquanto espírito imortal e que a gente possa aproveitar essas oportunidades, sempre pedindo que Jesus nos abençoe, nos ampare nessa caminhada, nos dando força e nos dando alegria de viver. Muito obrigada. Então, Senhor, queremos agradecer esse momento. Maravilhoso estudo, Senhor, que rasga a morte, ela não existe. É simplesmente, Senhor, uma fase, como a vida, como o nascimento. É um benefício, Senhor, para que possamos estar aqui, buscando nos melhorar, buscando evoluir, aprender. E quando sabemos, temos certeza que somos eternos, somos imortais, por que nos preocuparmos? Como disse o irmão no outro estudo, por que turbar a nossa paz, a nossa mente? Não há porquê. Então que possamos
nos segurar nisso, nessa ideia, nessa certeza, e buscar sim a nossa melhoria, porque isso nos liberta. E libertação é o que a gente quer. É que o que o Pai quer para nós, que possamos estar livres, possamos estar maduros, possamos buscar sempre a nossa melhoria e assim a do grupo, da humanidade, de todo o ciclo. Muito obrigada, Senhor, por esses ensinamentos que fazem com que a gente reflita, que a gente perceba que a nossa estadia aqui é passageira, não é nada, é um cisco, é um segundo na eternidade, mas ela é importante e que possamos fazer o melhor que pudermos enquanto estamos aqui. Muito obrigada por essa oportunidade, amigos espirituais que nos esperam, estão aí torcendo por nós, que eles possam cada vez mais nos fortalecer nessa ideia, para que possamos persistir nessa vontade de crescer, de ficar um pouco melhor sempre. Obrigada, Jesus, que possamos voltar para casa em paz, com tranquilidade, e obrigado por seu amor, por sua misericórdia sempre nos acompanhando. Graças a Deus. Assim seja. Agora teremos a segunda fase, né, do trabalho, que são os passes. Então, quem quiser, permaneça em seus lugares, que serão chamados a contento. Boa noite.